Olá pessoal, tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês escorregarem o dedo, clicassem naquele joinha para curtir o vídeo, se inscrever no canal, que isso vai me ajudar bastante e vai me motivar a trazer mais vídeos sobre conteúdo e curiosidades matemáticas. Beleza? Valeu! Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Felipe Dantas, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Sergipe. E nesse vídeo eu falarei um pouquinho para vocês sobre um método muito simples e muito importante na matemática, que é o método de completar quadrados. Essa ferramenta ela é útil na resolução de equações de segundo grau, em estudo de cônicas, esferas, círculos e até mesmo em resolver algumas integrais. Então, chega de conversa e vamos para o vídeo? Bom, pessoal, o procedimento para completar quadrados ele é bem simples, né? Eu coloquei alguns passos aqui, mas a gente não vai precisar seguir à risca, né, todos eles, toda vez que formos fazer, né, toda vez que formos completar quadrados, né? Eu só coloquei esses passos aqui para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Como é que a gente chega naquela fórmula lá, né, de quando a gente completa quadrados, tudo bem? Então, digamos que você tenha uma expressão desse tipo aqui, x² mais a vezes x, né? X², veja que o coeficiente dele é 1, certo? E o x elevado a 1, você tem um coeficiente a, né? É primordial que, para esse método, né, para essa maneira como a gente está fazendo aqui, que o coeficiente de x ao quadrado seja 1. Se ele não for, você coloca em evidência, certo? E você trabalha com a expressão dentro do parênteses, tudo bem? Você coloca em evidência o coeficiente do x², certo? Então, digamos que você tenha essa expressão, x² mais ax. A primeira coisa que você vai fazer é identificar o coeficiente de x elevado a 1, nesse caso a, né? Então, identificou? Ok. O que você vai fazer com isso? Divide por 2. Certo? Então, o coeficiente A você identificou, né? Divide por 2. Vamos chamar esse número que você obteve, né, ao dividir por 2, de B. Ou seja, B é A sobre 2. Certo? Bom, e agora nós vamos usar um truque nessa expressão aqui. Não é? Que truque é esse? É o truque de você somar e subtrair o mesmo número a essa expressão. Quando você soma e subtrai o mesmo número, você não muda a expressão, concorda? Porque você está somando zero, né, a expressão. Então, que número vai ser esse? B ao quadrado. Né? Lembrando que B é a metade de A. Então, você, primeira coisa, encontrou aqui o coeficiente de x, que é A, divide por 2, obteve o B. E agora você vai elevar a 2, somar e subtrair nessa expressão. Então, você vai obter x ao quadrado mais ax mais b ao quadrado menos b ao quadrado. Ah, professor, por que a gente tem que fazer isso? Veja, quando você tem essa expressão aqui, ó, que nada mais é do que essa, né? Só que com mais termos. Se você olhar para essas três primeiras parcelas aqui, ó, x ao quadrado mais ax mais b ao quadrado, lembrando que b é a sobre 2, você tem o quadrado da soma. Certo? Que quadrado da soma é esse? X mais b ao quadrado. Se vocês desenvolverem x mais b ao quadrado, lembrando que b é essa igualdade aqui, né? Você vai obter exatamente x ao quadrado mais ax mais b ao quadrado. Então, o que é que você faz? Troca. Né? No lugar de x² mais ax mais b ao quadrado, você coloca x mais b ao quadrado. Né? Coloca de maneira mais econômica. Né? Então, no final das contas, x ao quadrado mais ax é x mais b ao quadrado menos b ao quadrado. Certo? Então, substituindo o valor de b, que a gente colocou, né, que é a metade de a gente tem que x ao quadrado mais ax é x mais a sobre 2 ao quadrado menos a sobre 2, tudo isso ao quadrado. Perceberam? Então, esses são os passos para você completar quadrados. Mas a gente já pode olhar para a primeira parte aqui, ó, né, para o primeiro passo aqui, que é a expressão, e o último, que é a fórmula final. O que você vai fazer é dividir o a por 2, e ele vai estar com um x, né, no parêntese aqui, ó, ao quadrado, e depois você vai elevar esse camarada aqui a 2, certo? Esse a sobre 2 eleva a 2, e subtrai, né, e coloca ele menos esse quadrado. E aí você vai obter, né, essa fórmula aqui, né, representando essa expressão aqui, certo? Só que de maneira, digamos, entre aspas, fatorada. Uma importante e conhecida aplicação, né, desse método de completar quadrados é a
fórmula de Bhaskara, né? Que é aquela fórmula que a gente aprende no ensino básico, né? Para resolver equações de segundo grau. Então, vamos pegar aqui essa equação aqui, né? Genérica, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Evidentemente que o a é diferente de zero, porque para preservar, né? A característica de ser de segundo grau, certo? Então, vamos usar o método de completar quadrados para obter as soluções, né? Dessa equação. Então, lembrando que o método ele funciona para coeficiente igual a 1, né, do x ao quadrado. Então, aqui está o a. Né, mas como ele é diferente de zero, o que a gente vai fazer é dividir essa equação toda por a. Né? Então, quando a gente divide, a gente vai obter x ao quadrado mais b sobre a vezes x, mais c sobre a igual a zero. Bom, aqui está a expressão que a gente vai usar o método de completar quadrados. X quadrado mais b sobre a x. Tudo bem? O azão lá, né, o a maiúsculo, é o b sobre a, tá vendo? E aí, o que a gente faz com ele? Vai pegar esse coeficiente, dividir por 2, né, vamos chamar de b, tá vendo? Então, b grande é b sobre 2a. Vamos colocar ele no parêntese com x, tá vendo? Então, fica x mais b ao quadrado. E vamos subtrair o quadrado dele, como a gente fez no slide anterior, né, como eu expliquei no slide anterior. Então, essa expressão aqui, x ao quadrado mais b sobre ax, ela é x mais b sobre 2a ao quadrado menos b ao quadrado menos 4a ao quadrado, certo? Então, vamos substituir, né? No lugar do x ao quadrado mais b sobre a vezes x, vamos substituir por essa expressão aqui. E nós vamos obter x mais b sobre 2a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado mais c sobre a igual a zero. Tudo bem? Então, só fiz a substituição. E aí a gente isola esse termo aqui, ó. Quando a gente isola esse termo aqui, nós vamos obter, né, x mais b sobre 2a elevado a 2 igual a b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos c sobre a, né? Resolvendo essa subtração de frações aqui, né, colocando o mesmo denominador, né, 4a ao quadrado aqui. Então, você vai obter que x mais b sobre 2a ao quadrado é igual a b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado. E aí, o que a gente faz? Né? Tá ao quadrado aqui, a gente extrai a raiz quadrada em ambos os lados, lembrando que vai aparecer agora um mais ou menos, né, aqui, certo? Nesse procedimento. Então, você extrai a raiz, você vai obter que x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado. Lembrando que a raiz, né, de uma fração é a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Né? A raiz do denominador aqui é 2 módulo de a. Só que como tem um mais ou menos aqui na frente, a gente já pode colocar a mesmo, porque o mais ou menos vai englobar esse valor absoluto. Tudo bem? Então, no final das contas, nós temos, isolando o x aqui, que x vai ser igual a menos b sobre 2a, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Podemos juntar essa fração aqui. Então, nós vamos obter, né, chamando delta, né, de b ao quadrado menos 4ac, que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E essa é a conhecida fórmula de Bhaskara. Podemos usar também o método de completar quadrados para encontrar o centro e o raio de um círculo. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Determine o centro e o raio do círculo x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 6y mais 4 igual a zero. Né? Para quem não lembra, a equação do círculo, né, de raio R e centro em C, que é x0, y0, nesse ponto aqui, é essa aqui, ó, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Veja que com essa fórmula aqui em mãos, né, a gente é capaz de identificar facilmente, né, quem é o centro, tá vendo? X0, y0, e o raio que está aqui elevado a 2. Né? Essa equação aqui acima, né, pelo menos à primeira vista, a gente não é capaz de fazer isso. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai completar quadrados aqui, tanto para o x quanto para o y, né, para que essa equação aqui se transforme numa equação desse tipo aqui. Tudo bem? Então, vamos organizar primeiro, né, essa equação aqui, né, para ficar x junto com x, y junto com y, e vamos colocar o termo independente, que é 4 aqui, né, para a direita lá, que a gente não vai usar agora, certo? Então, nós vamos ter que essa equação aqui a gente pode escrever como x ao quadrado menos 4x, tá vendo? Mais y ao quadrado mais 6y igual a menos 4. Pronto. Então, nós temos aqui
as duas expressões que vamos aplicar o método de completar quadrados. X ao quadrado menos 4x. E aí outra expressão é y ao quadrado mais 6y, certo? Para x ao quadrado menos 4x, né, a gente identifica aqui ó, o termo, né, que está com x elevado a 1, que é menos 4. Dividimos ele por 2, né, aí obtemos menos 2, tá vendo? Por isso que ele apareceu aqui. Né, coloca ele junto com x elevado a 2, então fica x menos 2 ao quadrado. Pega o quadrado de menos 2, que é 4, e subtrai, tá vendo? Pronto, então nós conseguimos escrever essa expressão como essa expressão aqui, tudo bem? Mesma coisa a gente vai fazer com o y ao quadrado mais 6y. Identificamos aqui o termo que está com y elevado a 1, que é 6, certo? Dividimos por 2, encontramos 3. Ele vai estar aqui acompanhado com y, tá vendo? Elevado a 2. Pegamos o 3 aqui, elevamos a 2 e subtraímos. 3 ao quadrado é 9, então menos 9. Então, no lugar do x ao quadrado menos 4x, nós vamos colocar x menos 2 ao quadrado menos 4. No lugar do y ao quadrado mais 6y, nós vamos colocar y mais 3 ao quadrado menos 9. Né? Tudo isso nessa expressão aqui, nessa igualdade aqui. Então, fazendo essa substituição, nós obtemos x menos 2 ao quadrado menos 4 mais y mais 3 ao quadrado menos 9 igual a menos 4. Né? Fazendo essa operação aqui, né, a gente pode cortar esse menos 4 com esse menos 4 aqui, passar o menos 9 para a direita, nós vamos obter, né, que essa equação aqui de cima ela é x menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 9. Pronto. Então, nós conseguimos escrever essa equação aqui nesse formato aqui, ó, tá vendo? Então, basta agora separarmos, né, os elementos que a gente quer, que são o centro e o raio. Bom, o raio é 3, né? Porque aqui está 9, lembra que o raio é ao quadrado. Ó. Então, o raio é 3. E o centro é exatamente formado por aquelas coordenadas que estão junto com x e com y aqui, né, no quadrado. Então, 2 e menos 3. Né? Lembrando que o menos é da fórmula. Tá vendo? Então, por isso que aqui o x era igual a 2. E aqui, como apareceu mais, é porque teve um jogo de sinais aqui, né? Menos com menos, mais. Então, y0 é menos 3. Então, o centro, 2 e menos 3. E o raio, 3. E com esse exemplo, nós finalizamos o vídeo. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo seja de grande ajuda para vocês. Até mais!